AudioJungle. Saudos irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus, com a graça de nosso Pai que está nos céus, aqui estamos mais uma vez para um belíssimo estudo da Palavra de Deus. Querido irmão, desde já te convido para que o irmão possa estar aí compartilhando esse vídeo com aquelas pessoas com que você ama e quer que ouçam a Palavra do Senhor. Compartilhe em nossas redes sociais, compartilhe em todos os lugares para que essa palavra que aqui vai ser expressada seja para a honra e glória do Senhor. Já não se esqueça de curtir os nossos vídeos, de se inscrever com a graça de Deus. O nosso canal já está chegando aí a 1000 inscritos, já chegou a 1000 inscritos, né? E que possamos crescer um pouco mais para levarmos essa mensagem de Deus a muito mais pessoas. Vamos nessa, meu irmão. Nesse momento, quero te convidar a juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Te convido, onde quer que o irmão esteja, a inclinar o seu rosto e juntos faremos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, eu venho te pedir a tua direção por mais um estudo da tua palavra. Que essas palavras que hoje forem mencionadas, Senhor, seja com o intuito de elevarmos espiritualmente, de crescermos, ó Pai, para honrar e engrandecer a tua santa vontade. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, os nossos internautas que estão ouvindo essa mensagem. Também os irmãos que participaram dessa lição de diferentes lugares. Que teu Espírito possa estar sobre cada um deles. Em nome de Jesus te peço. Amém. Agora sim, irmãos, estamos aptos a abrir nossas lições de escola sabatina e mais uma vez podermos estudá-la. A lição de hoje é para o sábado 17 de abril de 2021. É a lição 16 e tem como título O Sacrilégio de Belsassar. Sim, irmãos, Belsassar foi um dos reis de Babilônia que aí reinou juntamente com seu pai, Nabonido, e teve a audácia de cometer um crime terrível com as coisas do Senhor. E sobre isso vamos compartilhar nesta oportunidade. A introdução lá de Mateus 24, 48 e 50 diz desta maneira: Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora que ele não sabe. Aqui, meus irmãos, vem uma meditação para cada um de nós. Primeiramente, para que a gente possa estar atento. E outros para que a gente não pense, fique dizendo em nosso coração que o Senhor tarde virá. O Senhor já está à porta, queridos irmãos. E nós, como servos do Senhor, temos a oportunidade hoje de tomarmos uma decisão nos caminhos de Deus. Que a gente não fique tardando a volta do Senhor, dizendo que Ele não vem, e possamos estar aí fazendo nossas festas como bem queremos. Cuidado com esse servo que age dessa maneira. Tenha muito cuidado, meus irmãos, porque a palavra do Senhor é verdadeira e ela não falha. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: Esquecimento das próprias responsabilidades. A primeira pergunta dessa lição, ela vai ser dirigida aqui, tanto a primeira quanto a segunda pergunta, vai ser dirigida ali pelo casal Santana, né? Pelo pastor Anailton e a nossa irmã Marilene. E a primeira pergunta que eles vão responder, e depois a segunda, diz assim a primeira: O que fez o último rei de Babilônia? O que causa o vinho e as bebidas fortes? Quero passar nesse momento aos nossos irmãos, aí o pastor, para que possa aí estar colaborando conosco. É com vocês, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e um feliz sábado. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos participando dessa maravilhosa lição. E quero agradecer também ao irmão Hilton por ter lembrado de nós e nos convidado para participar dessa linda lição de Escola Sabatina. Eu também quero agradecer a Deus e também ao irmão Hilton pela oportunidade
e mais uma vez participarmos da nossa lição da nossa escola sabatina. E a primeira pergunta, pastora Anaí, que nos diz: o que fez o último rei de Babilônia? O último rei de Babilônia, ele deu uma grande festa, um grande banquete, e convidou 1000 pessoas para a sua festa. Na verdade, irmãos, uma festa dessa magnitude, desse tamanho, ninguém quer perder. E com certeza todas as pessoas convidadas estavam presentes. Então, sabendo disso, com certeza tinha muitas bebidas ali. E o que causa essas bebidas fortes, pastor? Muito bem. É evidente que todas as festas, principalmente festa de pessoas que não têm o temor de Deus, tem bebida alcoólica. E com certeza as bebidas causam muita dor e sofrimento. Sabemos que a bebida, ela é escarnecedora. E as pessoas que estão bêbadas não têm limite do que está fazendo. Pode escarnecer de Deus e pode ficar afoito. Ou seja, muita furia e brincadeira e zombaria, e não foi diferente com esse rei. Agora, irmãos, sabendo que a bebida ela traz consequências, que advertência nos é dada? Então, sempre Deus não deixa seus filhos inocentes, Ele sempre nos adverte. E essa advertência que deu foi que temos que ficar longe das bebidas alcoólicas, longe das bebidas fortes, longe dos vinhos, e com certeza essas coisas que nos afastam de Deus, temos que ficar longe dessas coisas. Por isso, nós temos que saber que, com certeza, tem muitas consequências que vêm através dessas bebidas que as pessoas tomam, né? Muito bem. Aqui nós vemos, nesse estudo maravilhoso, que as bebidas, elas trazem muitas consequências, como já foi falado. E nós sabemos também que o verdadeiro cristão, ele não deve participar dessas coisas. Ele não deve estar tomando bebida alcoólica e nem tampouco incentivando as pessoas a tomarem. Pois é, então a gente sabendo, nesse caso, nós não podemos nem contribuir, nem também fazer contato com essas pessoas, nem também com nesses lugares que pertencem, que tem essas bebidas, essas coisas, né? Nós temos que afastar dessas coisas, né, pastor? Verdade, verdade. Às vezes as pessoas que se dizem cristãos, até incentivam as pessoas a tomarem bebida alcoólica, dizendo assim que um pouquinho de bebida não vai fazer mal e que ela serve até para curar alguma enfermidade do estômago. Não sabendo que quando Deus fala do vinho, ele se refere ao suco de uva e não do vinho misturado com álcool. Infelizmente as pessoas torcem. Na verdade é Satanás que faz isso para que as pessoas percam a sua salvação. Então vamos no conselho de Deus, ouvirmos e sempre obedecer o que ele manda, né? Os seus mandamentos, o que ele pede para a gente fazer, nós devemos acatar, né? E aí nós não vamos cair em tentação. Amém, né? amém, glória a Deus. O Senhor nos abençoe, nos ajuda para isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, pastor Anailton, muito obrigado, irmã Marilene, por esse aporte de vocês, por mais uma vez estar aqui colaborando conosco nesse estudo de lição de escola sabatina. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com vocês mais e mais, e que a palavra do Senhor possa ir muito mais longe, como vocês estão fazendo aí no Piauí. Que Deus os abençoe, tá bom, meus irmãos? E aqui, queridos irmãos, vemos aí a resposta da pergunta 1 e número 2, a qual nos dá um grande alerta. E aqui nos mostra o que fez o rei aí, Belsazar, no seu tempo. Em vez de eles estarem aí buscando fazer a vontade de Deus, que era a obrigação do rei, aí a gente viu o que ele fez. Fez um banquete muito grande para os seus 1000 nobres. E o que foi que ele fez nesse banquete? Qual era a intenção que ele teve nesse banquete? É isso que a gente deve saber. E a segunda parte da primeira pergunta diz assim:
O que causam vinho e bebidas fortes? Isso não é novidade ao que nós sabemos. Nós já sabemos o que as bebidas acabam fazendo com as famílias, destruindo muitos lares. E o conselho do Senhor é nítido quanto o que nós devemos fazer. Como diz Provérbios 21, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçador. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Meus irmãos, essa mensagem é de suma importância para nós e também para ensinarmos a outros. Que a gente possa estar atento a esse assunto, tá bom? E agora, que advertência nos é dada? A irmã Marilene aí já respondeu bem sábio, mas vamos falar um pouco mais sobre isso e principalmente da nota, o que é que diz, né? Olha só, muitos incidentes me têm chegado ao conhecimento, nos quais, devido simples conselhos, homens e mulheres se tornaram escravos do hábito da bebida. Sim, irmãos, muitas pessoas, até pessoas que se dizem ser cristãos, como diz a notinha aqui, ó, como é que homens e mulheres que professam crer na palavra de Deus se podem aventurar a tocar, provar ou manejar o vinho e a bebida forte? E o que é que diz mais? Tal prática se acha certamente em desarmonia com a fé que professa. Muita gente, por conselhos de uns e outros, bebe isso, está com gripe, bebe um conhaque, bebe uma bebida forte, que com limão que vai ser ótimo. E muita gente, por esse tipo de conselhos, acabam entrando num beco sem saída. Acabam entrando num poço com fundo muito grande. E acaba destruindo não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. A palavra do Senhor é bem clara o que nós devemos fazer. E principalmente o cristão não pode brincar com esses tipos de bebida. De maneira nenhuma, irmão. Porque muita gente já vem sofrendo com esses problemas e que nós possamos estar atentos para não cair no mesmo. Tá bom? Vamos lá agora ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: um hóspede não convidado observa os resultados. A terceira pergunta diz dessa maneira, querido irmão: que ordem deu o ébrio rei Belsazar? Como revelou sua presença o hóspede não convidado? Vamos lá agora, vamos entender um pouco mais o que foi que aconteceu, qual foi a ordem, qual foi o sacrilégio dele. E para nos responder essa pergunta, eu quero convidar nossa irmã lá do Suriname, a nossa irmã Carla, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Carla, seja bem-vinda e é contigo, minha irmã. Olá, amados irmãos, me chamo Carla Mendes, faço parte da igreja aqui em Suriname, Adventista da Reforma, e estou muito agradecida pelo convite de poder participar da Escola Sabatina. E a pergunta que me cabe é a pergunta de número 3 da nossa lição, que diz assim: que ordem deu o ébrio rei Belsazar? Aqui na nossa lição, Daniel 5, verso 2, diz assim: que havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. E trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E na segunda parte diz que como revelou sua presença ao hóspede não convidado. Diz assim que na mesma hora apareceu um dos dedos de mão de homem e escreveu de fronte do cartiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui no comentário diz que o rei mal imaginava que havia uma testemunha celestial de sua grosseria e idolatria, e que olhava a cena de profanação.
Aqui nesse versículo de Daniel, eles nos ensinam uma preciosa lição, que com o conhecimento da verdade são muito importantes as nossas ações, as nossas decisões diárias. E como que Deus fará justiça com aqueles que desprezarem os seus ensinamentos, que Ele deixou em Sua palavra para cada um de nós. Deus, Ele está em todo lugar, Ele tem um controle de tudo. O rei não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Embora ele soubesse de tudo, seu testemunho, mesmo assim, ele zombou de Deus. Que possamos, amados irmãos, honrá-lo e glorificá-lo, seu nome. Amém? Agradeço a oportunidade. Tenham todos um feliz e abençoado sábado. Muito obrigado, irmã Carla, pelo teu aporte. Que Deus te abençoe. Que a irmã possa aí estar firme e forte nos caminhos do Senhor, levando a palavra de Deus a muitas pessoas aí no Suriname também. Que Deus abençoe a todos os irmãos do Suriname. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória de nosso Deus. E aqui, meus irmãos, a gente vai vendo qual foi o sacrilégio de Belsazar, né? Quando ele já estava bêbado aí com os seus, né? Bebendo bastante seus vinhos, suas bebidas fortes, Belsazar do nada ele tem uma ideia. E qual é a ideia essa? Que sacrilégio ele vai cometer? Como disse a irmã Carla, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que o seu avô, Nabucodonosor, tinha tirado aí de Babilônia, do templo de Deus. E aí, o que é que ele fez? Para que as pessoas bebessem neles. O rei, os príncipes, as mulheres e concubinas, agora, com os utensílios da casa do Senhor, pudessem fazer festa. Esse foi o sacrilégio de Belsazar. Mas será isso possível? As coisas santas do Senhor podem ser profanadas ao nosso bel prazer, como muitas pessoas fazem com o dia do Senhor, que é o santo sábado, em que muitas pessoas, em vez de honrar o Senhor, acabam fazendo o que bem quer? Vamos ver o que aconteceu aí com Belsazar por pegar as coisas santas do Senhor, e aí vamos ver a consequência. E aqui diz mais: como revelou sua presença o hóspede não convidado, porque Deus ele não foi convidado para essa festa. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreveu defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Olha só, irmãos. Na mesma hora, por ele ter feito algo assim, a mão do Senhor veio e escreve na parede. Algumas palavras que a gente vai ver mais à frente. Mas a reprovação do Senhor foi muito grande. Aqui na nota diz bem claro, a irmã já leu, mas eu vou dar uma ênfase. Mal imaginava Belsazar que havia uma testemunha celestial de sua grossa idolatria. Deus, ele é onipresente. E Deus, ele pode estar em qualquer lugar. E Deus ali estava porque as coisas do Senhor foram mexidas. E Deus ali vai para saber o que está acontecendo. E Deus reprova isso com a mão de homem aparecendo na parede e escrevendo ali. Que coisa, que cena impressionante. Como ficou Belsazar? Como ficou aquelas pessoas? Pelaquela grande festa que eles estavam fazendo. E aí profanando as coisas do Senhor. Vamos lá aproveitar e entender um pouco mais sobre isso. Vamos agora, queridos irmãos, à quarta pergunta para sabermos o que aconteceu. E diz assim: que experiência fez o rei? Quem recordou alguém que podia ajudar? Nesse momento aí vai acontecer algo importante. E eu quero convidar aí pessoas para colaborar conosco. Eu quero ir lá a Portugal nesse momento. Convidar aí o meu amigo e meu irmão Alisson Maravilha, juntamente com sua esposa Jahaira, para que colaborem conosco. Essa aí é a resposta da quarta pergunta e também da quinta. Irmãos, é com vocês. Fiquem à vontade para trazer para nós a solução dessas perguntas. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para aportar nessa lição da Escola Sabatina. Está eu, a minha esposa Jahaira,
Então vamos aportar com a pergunta de número 4 e também a pergunta de número 5. Tá ok? A quarta pergunta diz: que experiência fez o rei que recordou alguém que podia ajudar? Foi muito parecido com a experiência que teve Nabucodonosor há muitos anos atrás, que foi tratado, né? Que quando o rei teve aquele sonho da estátua, e ele teve também o mesmo problema de não conseguir saber qual que era ali, o que queria dizer, qual era a interpretação daquele sonho. E aqui esse rei também teve a mesma experiência, de ele ver algo escrito, todos ali veem, e ele não conseguir interpretar isso que estava ali, não conseguir entender o que estava ali, né? Então, foi assim algo bem aterrorizante, porque imagine, eles estavam ali bêbados pelo vinho, estavam embriagados, comendo, bebendo e toda aquela situação. De repente uma mão surge e começa a desenhar, né? E começa ali a escrever, melhor dizendo, né? Então foi bem aterrorizante para ele, foi uma experiência bem aterrorizante. E então ele, em meio àquela situação, ele pediu, né, para que pudessem vir, assim como fez também Nabucodonosor, ele também fez a mesma coisa, né, que viesse ali os astrólogos, caldeus, adivinhadores, todos os sábios do seu reino. Então ele reuniu todo mundo para ver se alguém conseguia entender. Provavelmente deve ter chamado pessoas que entendiam de muitas línguas, né? Porque, bom, pode ser uma língua que eu não conheço, mas alguém conhece. Sim, Em algum tradutor e a situação toda. E ali ele se perturbou, né? E mandou chamar todos esses homens para ali tentar discernir o que estava escrito, né? E esse rei, ele sabia que ele tinha feito alguma coisa errada. Ele sabia que ele tinha ido pelo caminho errado. Aqui na notinha, no Profetas e Reis, é muito, muito interessante, fala, diz que o terror se apoderou do rei porque sua consciência o acusava. Então, quando a consciência acusa é porque ele sabia. tinha feito alguma coisa errada, e ele sabia. Uhum. Ele não sabia o que estava escrito, mas ele sabia que boa coisa não era, né? Ele compreendia que não era uma mensagem de paz, nem de bênção, o que tinha esboçado em caracteres resplandecentes sobre a parede de seu palácio. Isso mudou-se o rosto do rei e seu coração desfaleceu. Dores se apoderaram dele. Era tão violento o seu tremor que os joelhos batiam um no outro. Imagina, um rei que provavelmente tinha muitos homens ali a seu dispor, Com todo o seu poderio. com todo o seu poder, com medo. Sim. E diz que eles não eram mais capazes de ler os misteriosos caracteres do que tinham sido os sábios da geração anterior, de interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Então, como eu falei, a mesma situação que aconteceu com Nabucodonosor aconteceu com ele também. Aqueles sábios, eles não conseguiram ler o que estava escrito ali naquela parede, né? Isso deixou aquele rei com mais temor todavia. Então ali ele chegou ali, né, a rainha, e entrou ali naquele banquete depois de toda aquela situação, chamou todos aqueles homens e não conseguiu responder. Então chegou a rainha ali naquele banquete e pediu então, e falou, né, entrou ali naquele banquete e falou: o rei vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai rei Nabucodonosor, sim, teu pai o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel o espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei o pôs o nome de Beltesazar. Então, mais uma vez, foi trazido então Daniel ali na presença do rei, foi lembrado de Daniel e ele foi trazido ali na presença do rei. Sí, me gustaría también llamar en este punto atención, ¿no? Cuando ingresa la reina
Ingresa la reina y entonces brinda una solución. Esta reina estuve leyendo en Profetas y Reyes y en la Biblia también nos dice si es que era la reina madre, porque conocía muy bien la trayectoria de Daniel, ¿no? Imagínate que dice que en él había sabiduría, inteligencia y que era los dioses santos estaban con él. Entonces el espíritu de los dioses santos. Entonces era una reina, porque al principio da la idea como que fuera la esposa, pero alguien con más trayectoria que lo conocía muy bien y sabía. Porque en esta nueva generación de adivinos, de sátrapas y de tantas cosas, no era ya muy conocido Daniel, no estaba como quizás un poco jubilado, un poco así, pero había alguien que lo conocía y que podía dar testimonio de la presencia de Deus em ele. Exatamente. Então vamos dar continuidade? Ele diz, interpretando a sentença. Pergunta de número 5. Que promessa foi feita a Daniel? Que impressão fez nele a promessa de grandes dons e distinção? ¿Qué promesa fue feita a Daniel? Vemos que la promesa ya estaba hecha, ¿no es cierto? Fue hecha también para los adivinadores, para los astrólogos y todos estos magos que hacían parte de la corte del rey, que era que el vestido de púrpura, una cadena de oro en el pescuezo y el tercero en el reino. Entonces, también estaba investigando y dice que en Inglaterra hay en un museo unas monedas y unos copos que habla de un Nabonidus, que dice que en ese tiempo, ojo que no está en el espíritu de profecía, pero es como una fuente arqueológica, que en ese tiempo había el primer rey, ¿no es cierto?, que estaba a cargo, y entonces el que ocupaba el segundo era este Belsasar. Entonces él no podía dar el segundo cargo como premio, ¿por qué? Porque él lo ocupaba, y entonces estaba Daniel como el tercero, o sea que sería ahora el que va a ocupar. Entonces esa es la promesa que le fue hecha. ¿Y qué impresión fue nele a promesa de grandes dones? Vemos que Daniel ya había caminado muchísimo con Dios, había tenido una trayectoria de fidelidad, había tenido una trayectoria de dedicación y también de desinterés en las cosas. Él no había mostrado hasta el momento de querer tener como que un poder para él, cosas terrenales para él, sino que él tenía la mirada puesto en el cielo, donde cada uno de nosotros lo quería tener. Entonces la respuesta de él fue bastante fuerte, bastante segura, se podría decir, y dice: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Com todo leirei o rei escrito, e falar-lhe saber a interpretación. Entonces, él le iba a decir las cosas. Otra cosa también es que Daniel también ya tenía conocimiento que venían a invadirlos, ¿no es cierto?, que el reino había terminado. Y Daniel no lo aceptó. Entonces, eso. Sim. ¿Alguna? Interessante que para Daniel não importava mais, né? Não importava para Daniel ser o terceiro, que seja mais poderoso. Talvez se ele oferecesse até o seu cargo. Olha, se você me dizer o que está escrito aqui, eu te dou até o meu cargo. Para Daniel não importava, porque Daniel já sabia o que estava escrito ali, Daniel já tinha lido, né? E sabia que aquele reino havia acabado e seria dado a outro, né? Então, para Daniel não importava essas promessas, todo esse ouro, toda essa situação, porque Daniel sabia que aquele rei já não teria mais poder, né? Le habían pasado 70 años, había sido toda una trayectoria de vida de servicio a Dios. Entonces esto ya a él no le movía. Já. Y parece muy interesante, ¿no? Porque Daniel, en el desarrollo de la lección lo vemos a Daniel, primero jovencito y fiel a Dios, y con toda una trayectoria también seguía fiel a Dios, seguía buscando el reino de los cielos primero. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros, que podamos tener a Cristo y a la salvación como primer lugar antes Não de importa onde esteja. cualquier cosa de este mundo. Bom, é isso. Agradecemos a oportunidade. Deus possa abençoar também esse trabalho, esse projeto. E que a paz esteja com todos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Muito obrigado, irmão Alisson, muito obrigado, irmã Jahaira, pelo aporte de vocês mais uma vez aqui conosco nesse canal. Que os santos do Senhor possam estar aí abençoando, os anjos do Senhor te abençoe sempre e que esse casal aí possa estar sempre juntos, estudando a palavra de Deus e trazendo grandes ensinamentos para todos que estiverem ao seu redor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aqui, queridos irmãos, vimos as respostas aí do nosso irmão Alisson, também da nossa irmã Jahaira, que trouxe algumas curiosidades para nós, que é muito importante para salientarmos e entendermos o que aconteceu. Porque eu disse no começo que, por exemplo, que Belsazar era neto de Nabucodonosor, né? E seu pai era Nabonido. A gente tem algumas coisas, a irmã Jahaira já veio deixando isso bem claro para nós. É uma bênção. Então aqui, que experiência fez o rei? Assim como fez Nabucodonosor em outros momentos, quando teve sonho. Nesse momento, como não sabia ler o que estava na parede, Belsazar manda chamar os astrólogos, os caldeus, todos os sábios do reino, para que dessem interpretação do que ali estava. E aí pergunta, quem recordou alguém que podia ajudar? Aí vem uma rainha. Que rainha foi essa? A irmã Jahaira já trouxe até esse detalhe para nós. Muitos podem pensar que a rainha seria a esposa de Belsazar, mas não foi. A rainha era a mãe de Belsazar, na verdade, que sabia de quem poderia estar ajudando, e aí dá o aviso de quem poderia ajudar nesse assunto. Muito obrigado, irmã Jahaira, por esse aporte muito interessante. E aqui vem na quinta pergunta, né, muito importante, que promessa foi feita a Daniel? Interessante isso, irmãos. A promessa já foi dita aí, né, que eles receberiam um vestido de púrpura, que teria cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino seria o terceiro governante. Outro ponto mais interessante aí, por que seria o terceiro e não o segundo ou não o primeiro? Porque, na verdade, Belsazar, na história, os arqueólogos, depois de terem buscado bastante, eles confirmam que Belsazar não foi o rei principal, mas ele reinou com o seu pai Nabonido. Por isso, o primeiro aí, a ocasião a reinar e tinha poder era Nabonido, segundo Belsazar, e o terceiro seria aí agora quem respondesse o sonho. E no caso Daniel, a irmã Jahaira também já deixou esse ponto muito interessante para nós. E a arqueologia, a história vem confirmando isso. Quando vejo isso, lembro-me do culto que tivemos aí na quarta-feira à noite com o irmão Sandiel, a qual ele nos deixa claro que a palavra de Deus ela é fiel. E a história, a arqueologia, acaba confirmando a vontade do Senhor. Que muitas coisas não estão aí, eles não conseguem entender, está na Bíblia, mas buscando aí a história, os livros antigos acabam confirmando a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é real e confirmada na história, na ciência, em todas as coisas que Deus ele cumpre e a sua palavra nos revela todas as coisas. Amém, queridos irmãos? Aqui a gente vê. E outra coisa, né? Que impressão fez nele a promessa dos grandes dons de distinção? O que foi que fez Daniel? Eita, me alegro agora porque eu vou ser o terceiro no reino. Será que ele fez isso? Será que ficou feliz na situação? E Daniel ele responde assim: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei o rei o escrito. Olha só, Daniel não quis honras nenhuma. Ele disse que poderia dar outras pessoas, porque ele não precisaria disso. Muito interessante que Daniel responde. Amém, queridos irmãos? Vamos agora à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: como iniciou Daniel a explicação da escritura na parede? Qual era a mensagem do céu? Para nos ajudar aqui nessa resposta, eu quero ir agora a Rio de Janeiro, precisamente ali em Paraty, com nosso irmão Jonathan de Barros, que vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmão Jonathan, é contigo. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. É um grande privilégio estar participando desta pergunta ou desta lição, tratando-se do sacrilégio de Belsazar. E coube a mim falar a respeito da pergunta de número 6. A pergunta de número 6 fala da sabedoria de Daniel para passar ao rei
uma informação divina, uma decisão divina a respeito dele. E ele iniciou o seu diálogo com o rei Belsazar, contando as experiências de seus pais, contando como Deus teve misericórdia de seus pais, como Deus usou de misericórdia para com seus pais. Depois de que falou, ele disse assim: você também deveria ter sido beneficiados com essas misericórdias que Deus teve para com seus pais. E você poderia até ter sido salvo. Já começou a apertar, né? Começou a apertar. Você poderia ter sido salvo. Já deu a entender para ele que, olha, você não foi salvo porque não quis. O problema foi teu. Essa bagunça toda que você fez aí, com as coisas santas, coisas sagradas, trouxe para você uma derrota. E depois, então, ele diz sobre a mensagem que Deus havia enviado para ele. Essa mensagem, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, é a mensagem direta de Deus. Olha, Deus contou o teu reino e acabou. Foste pesado na balança e achado em falta. Foste pesado na balança e achado em falta. Isso, para dar uma mensagem dessa, não é muito fácil. Não é só você chegar e relatar a mensagem e entregar. Não é. É difícil, difícil. Mas Daniel, ele tinha sempre a sabedoria divina, né? Deus dava para Daniel a sabedoria de como ele passar uma mensagem para que a mensagem fosse aceita, né? E tem um assunto aqui na nossa lição, talvez os irmãos não perceberam ainda, mas no capítulo 5, 18 de Daniel, fala a respeito de Nabucodonosor, pai de Belsazar, não é isso? E quando você lê aqui o texto embaixo aqui, do Espírito de Profecia, de Profetas e Reis, fala que Nabucodonosor era avô de Belsazar, certo? Na história entra um que fica em meio Nabucodonosor e Belsazar. Na história relata que tinha um tal de Nabonido. Nabonido seria filho de Nabucodonosor e Belsazar, filho de Nabonido. Porém, esse Nabonido, ele não entra aqui na história porque Deus não interessou colocar ele na história, mas ele está aqui. Por isso, Daniel fala ali a respeito de Nabucodonosor, pai de Belsazar, e a história aqui de Ellen G. White fala de Belsazar sendo neto de Nabucodonosor. Entende? Então, os historiadores, eles falam a respeito desse Nabonido sendo filho de Belsazar, ou filho de Nabucodonosor, e Belsazar, filho de Nabonido. Entende? Qual dos textos estão certos? Ambos estão certos. Por que estão certos? Porque filho não é só aquela próxima geração. No passado, sabemos que as gerações, elas contavam como pai aquele que era principal. Por exemplo, aqueles que são salvos hoje são filhos de Abraão. Mas em que geração você está distante de Abraão? Mas você é filho de Abraão, faz parte da família de Abraão, filho de Abraão. Ok? Então, o que nós temos que entender? Nós vamos ficar não com o que a história fala a respeito, né? Muitos PhDs, muitos historiadores falam que Nabonido era rei de Babilônia, ele reinou junto com Belsazar e tal. Bom, mas o que nós devemos fazer? Nós devemos ficar com o que está revelado a nós. O que está revelado a nós é o assunto de Daniel 5, 18 a 28, na pergunta, e o que está revelado em Profetas e Reis, página 529. Esse ficou para nós. Agora, as demais histórias não tem muito valor, senão Deus teria colocado para nós essa história, as claras, né? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que Daniel iniciou
a explicação da Escritura na parede, explicando a Belsazar que ele teve privilégios da misericórdia de Deus, mas não aproveitou. Relatou para ele que ele tinha sido rejeitado por Deus, por causa da sua orgia, da sua falta de respeito, da sua falta de consideração pelas coisas sagradas. Por isso passou o reino de Belsazar. Foi pesado na balança e achado em falta. Tá bem, meu irmão? Olha, um feliz sábado para todos e que Deus nos abençoe com esta lição. Amém? Muito obrigado, irmão Jonathan, pelo teu aporte. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. E que a palavra de Deus seja anunciada mais e mais aí em Paraty, tá bom? Que Deus te abençoe, querido irmão. Foi um prazer estar aqui conosco mais uma vez. Aqui, meus irmãos, a gente já viu e bem explicado aí pelo nosso irmão Jonathan como iniciou Daniel a explicação dessa escritura. Começou como? Falando aí do que tinha acontecido com o avô de Belsazar, com Nabucodonosor, né? Falando dos pecados e o que tinha acontecido com ele. E mesmo assim, Belsazar, ele não tinha ficado inteirado, não tinha aí agido ou entendido o que ele deveria fazer quando estivesse reinando. Ele não prestou muito atenção nesse assunto, infelizmente. E aqui diz, qual era a mensagem do céu? Aí agora aparece o escrito na parede, né? Aqui diz, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Aí está a palavra do Senhor. E o irmão já deixou bem claro o que significa. Olha só, essa é a interpretação. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha só, meus irmãos. O sacrilégio de Belsazar teve consequências. Consequências a todos o seu reino. E Belsazar, ele é o último rei de Babilônia. Sim, meus irmãos. Naquela mesma noite aconteceu que algumas coisas muito terríveis. Muito terrível. E Belsazar, ele perde o reinado. Meus irmãos. Quem faz aqui paga. E isso foi o que aconteceu com o rei Belsazar. E com todos ali que estavam, né? Os medos ali acabaram entrando por aí, fizeram o rio desviar-se, acabam entrando na cidade e derrubando todas as coisas, justamente naquela festa que ali estavam fazendo. E o último rei de Babilônia acaba sendo Belsazar. Irmãos, a palavra do Senhor, como essa lição vem trazendo coisas importantes para nós. E que eu e você possam estar atentos, a não estar vacilando, a não estar transgredindo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, irmãos, ao último subtítulo dessa lição, que diz assim: rápida execução da sentença. O que aconteceu aquela noite? O que havia profetizado Jeremias mais de 100 anos antes? Eu já até comecei a falar um pouco sobre isso, né? O que foi que aconteceu naquela mesma noite? Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Belsazar, naquela mesma noite, na hora que deu a interpretação, o reino ali de Babilônia foi invadido pelos medos e persas, e aí Dario, ele começa a reinar com a idade de 62 anos. E isso, irmãos, é algo interessante, a profecia já vem dizendo sobre isso. Pois Jeremias, mais de 100 anos antes, já tinha falado, e olha o que diz: queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a, vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Queridos irmãos, aqui vem um pouco do que aconteceu. A palavra já vinha dizendo o que aconteceria. E aconteceu justamente naquela noite, a qual Belsazar tinha fraquejado, tinha vacilado nos caminhos do Senhor. Isso mesmo, e é terrível. Queridos irmãos, a palavra do Senhor está nos alertando. Alerta o povo do Senhor naquele tempo, alertou com as profecias e vem nos alertando o que vai acontecer conosco se não estivermos aí agindo da maneira correta. Meus irmãos, queridos irmãos, viu, nessa oportunidade,
a olhar, irmãos, para as Sagradas Escrituras, a olhar pelo tempo que estamos vivendo e decisões que eu e você devemos tomar. Que eu e você, nessa oportunidade, nesse aprendizado dessa lição, possamos ter o desejo de mudar, ser transformados e não cometer os mesmos erros do passado. Que o Espírito Santo do Senhor esteja contigo. Vamos nessa oportunidade, querido irmão, fazer mais uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que está nos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Suas bênçãos, que a Tua palavra, Senhor, possa ficar fresca em nossa memória, para que possamos ter o desejo de mudar, possamos ter o desejo de ser transformados e agir, ó Pai, da melhor maneira possível. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem e que essas palavras sejam bênçãos em suas vidas. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E aí, queridos irmãos, espero vocês para a próxima semana, a qual teremos mais um estudo muito lindo da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe.